Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo. Agora nós temos Ângelo Xavier, Mariane Ferreira e Sidney Oliveira. Ou seja, uma trupe completa pra gente falar sobre doação de sangue, que é o assunto do momento. Sidney é especialista no assunto, ele está aqui compartilhando com a gente todo sobre o processo de doação de sangue, encorajando o pessoal a doar sangue. Vamos doar sangue, registrem aí, comentem, fui doar sangue, vou doar sangue. E, basicamente, todo mundo, principalmente quem não doou, eu morria de curiosidade há uns 3, 4 anos quando eu fui doar sangue, sobre o processo de doação de sangue. Porque é um evento, né? E existem motivos e razões para terem esses cuidados, mas as pessoas têm que entender, tanto que elas vão ser bem cuidadas, como há um cuidado com esse material. Sim, tem toda uma etapa, uma preparação. Quando a gente recebe um doador, ele precisa primeiro a gente precisa de dados. Ele passa pela recepção e ele precisa ser identificado com um documento. O documento ele precisa conter foto. Por que precisa conter a foto? Porque essa foto, quando ele for aprovado, ser apto, quem vai para a coleta precisa também visualizar esse documento. Porque poderia ser que eu me passasse, Sidney apresentasse esse documento e na hora da doação, outro colega meu efetuasse a doação por mim. Beleza. Se a gente pensasse, é uma situação que nunca vai acontecer, mas poderia ser que acontecesse. A gente pensa o quê? Na segurança sempre do paciente. A gente pensa no final, quem vai receber o sangue. Quem recebe o sangue é um paciente que está debilitado, é um paciente que está o quê? Com uma doença, que precisa de um tratamento médico e que esse sangue vai o quê? Lhe dar vida, vai lhe dar o ânimo para que ele possa dar continuidade à sua terapia. Então, passa pelo cadastro, que pega a atualização de endereço, porque é preciso toda a vida a gente confirmar o endereço. Vai que realizei a minha doação e deu algum resultado positivo. Então o Hemocentro, seja o Hemonorte ou o Hemovida, ele precisa ser comunicado. O doador ele precisa ser comunicado qualquer exame alterado que tenha dado no seu Então tá legal. Eu fiz a minha doação de sangue, se tiver qualquer problema comigo, eles entram em contato. Por isso que é preciso passar pela recepção. Então, telefone ou registro do endereço. Aí o serviço social entra em contato para que você venha novamente colher uma segunda amostra, porque não vai ser a primeira que vai dizer que você possui uma doença. Possa ser que você tenha se alimentado errado, o exame tenha dado um falso negativo, um falso positivo, assim por diante. A sensibilidade do exame tenha sido errada. Então, a gente tem que pensar em vários motivos. Será que trocar a amostra? Então vai ser feito novamente uma nova amostra colhida para ser reprocessada e passar novamente pela análise clínica. Mas isso só depois que você doou, né? Isso depois da doação. Aí por isso que é necessário, como eu falei, esse cadastro na recepção. Por isso que, como você falou, o evento. Bastante. A gente falou o círculo que o doador passa, que você passou, você já doou sangue, né? Também? Já doou? Então, assim, por isso que a gente passa quase 2 horas para fazer uma doação, né? E, Sidney, antes de chegar no Hemocentro, quais cuidados eu tenho que ter em relação à alimentação, em relação a essas questões da minha diária, né? Do meu dia a dia, minha dinâmica? Sim, bem importante que você falou. Muitas pessoas imaginam assim, isso é muito comum. Vou fazer uma doação de sangue, eu vou me alimentar? Acho que sempre a gente se questiona isso. É porque o pessoal confunde com exame de sangue, que você não pode comer nem beber água. Aí tem gente que não quer comer. Só que ao contrário, você tem que comer mais e beber mais água, que é pra estar... Mas também não tem que comer muito pra não ficar embaixado. Comer comida, tipo, saudável. Eu já aprendi isso hoje, pra você não... Conversamos antes, tá? Na verdade, tipo, comer bastante, tipo, uma boa dieta. Tipo, comer bastante fruta, você pode comer um cuscuzinho com ovo ali, só pra, tipo, você não pode estar com fome lá na hora, que se você desmaiar, você não vai poder doar sangue. É verdade. Pronto, bem interessante o que ele colocou. Eu preciso estar bem alimentado. Agora, o que é bem alimentado? Eu não vou comer uma buchada e vou realizar uma doação de sangue, porque é uma comida calórica. Eu não vou comer uma macarronada e vou fazer uma doação de sangue, porque é um carboidrato. Então, porque o meu sangue, meu plasma vai ficar lipêmico, então vai ser descartada a minha bolsa. Lipêmico é o plasma que vai ficar muito gorduroso.
Então a minha doação vai ser ineficaz, não vai ter um fim terapêutico. Então, outro cuidado que eu preciso ter, eu não posso fazer esforço físico. Eu vou para uma academia, vou fazer crossfit, a gente tá na moda do crossfit, né? Eu vou fazer crossfit, vou correr 10 quilômetros e depois eu vou parar lá em frente ao Hemocentro e vou fazer uma doação. Não pode, porque a gente sabe que libera hormônios e a liberação do hormônio não é eficaz nesse momento. É porque tem que pensar que esse sangue tá indo para alguém que está precisando, que fez uma cirurgia, que sofreu um acidente, que tá numa necessidade absurda, tá fazendo hemodiálise. Então é um processo seríssimo, né? Exatamente. Outra coisa bem interessante, eu bebi. As pessoas... tomei uma cerveja, fui pra festa, fui pro seu aniversário ontem, tomei uma cachaça, tomei uma cerveja, aí no outro dia acho que vou fazer uma doação. Não pode. Por quê? Porque ainda fica a quantidade de álcool no sangue, ainda não foi metabolizado. Então, dependendo até do remédio, se não for um remédio assim que você tem que tomar mesmo, é bom você evitar tomar para 12 horas antes, se eu não me engano. Depende das medicações, porque assim, algumas medicações ela vai inaptar o doador, porque, vamos supostamente, eu sou diabético. Diabético pode dar sangue? Depende. Se eu tomo, eu sou um diabético controlado, tomo metformina, é uma diabetes que com medicamento é controlável, tudo de boa, posso tomar. Mas não, eu faço uso de insulina, é descompensado. Então, tem que pensar primeiro também na minha segurança como doador. Por isso que a gente passa por uma triagem médica. Ele vai olhar, será que a doação de sangue vai fazer bem a esse doador? Então, ele vai inaptar você, porque também ele vai pensar na sua segurança também. Eu tô com uma pressão alterada, minha pressão tá 16 por 10. A gente imagina uma pressão o quê? 12 por 8. Então, uma pessoa que está com uma pressão super elevada pode ser o quê? Uma ansiedade, um medo da agulha, que a gente sabe que existe. Então, assim, isso pode ser um motivo para que quando a pessoa vá concretizar a doação, a pessoa tenha uma reação vagal e passe mal. Aconteceu comigo já umas 2 vezes que eu tentei doar. Deu uma pressão da baixa, da 10 por 6 e tal. E aí eu não pude doar. E tipo, eu tinha me alimentado bem, eu tinha dormido bem, mas por algum motivo minha pressão tava baixa. Aí eu fui eliminada. Porque, exatamente. Mas não chegou a doar, né? Não cheguei a doar, exato. Que bom, porque pensaram o quê? No bem-estar dela, porque a pressão dela tava tão baixa. Aí a gente tem que pensar no seguinte... a pressão, imagina, a pressão dela tava 10 por 6, né? A gente vai tirar volume, sangue... É tirado mais ou menos de vamos supor, 450 ml de sangue. O organismo que tira muito volume, a tendência é o quê? Fazer uma compensação. Então, às vezes, a pressão tende a cair e depois a ser controlável. Então, nesse motivo dela, já estava baixa, poderia ser que caísse mais a pressão dela e ela fosse prejudicial. Então, a gente pensa o quê? Sempre o médico que vai fazer a triagem, ou o profissional enfermeiro, vai pensar sempre no bem-estar do doador nesse momento. Se a gente for comparar com dados mundiais, a gente estamos como se fosse país de terceiro mundo. Porque a gente não tem estoque suficiente, a gente não tem doadores de rotina. Como a gente falou anteriormente, as pessoas não têm o hábito de fazer uma doação voluntária. O homem ele pode doar até 4 vezes ao ano. Quem aqui doa 4 vezes ao ano? Eu não doei. Não. Então, assim, a gente acaba não colocando como a importância de fazer essa doação. A gente sempre espera o quê? Que o nosso vizinho precise. E quando o nosso vizinho precisa, aquele sangue ele é direcionado para aquele nosso vizinho. Então, ele fica no nosso estoque, mas ele tem um direcionamento específico. Claro. Então, acaba, comprometendo aquele paciente que vai sofrer um acidente e vai necessitar daquele sangue. E quem sempre vai ter alguém para estar lá tirando sangue a tempo para ele. Exatamente. E fora que quando a gente for pensar, o exame sorológico, ele tem um tempo para ser feito. Para uma bolsa ser distribuída, processada e distribuída e estar pronto para uso, ela passa em média 48 horas. Eu não vou chegar e doar agora, nesse momento, eu vejo que o estoque de O negativo tá 0 no Hemocentro. Aí o meu sangue é O negativo. Foi agora pela manhã,
e à noite vai estar liberada. Não, isso não é uma realidade. Com 48 horas que essa bolsa vai estar liberada. Para muita gente esse tempo não é fatal, suficiente. né? Mas e como é que funciona, por exemplo, quando eu vou doar sangue para um parente específico ou para uma pessoa específica? Ó, essa bolsa de sangue é para fulano, ciclano, tetrano. Porque é muito assim, ó, fulana tá no hospital, ela precisa de sangue. E daí eu vejo que há uma locomoção, uma atenção de doar o sangue. Então ela não recebe na hora, só 48 horas depois. 48 horas depois. A gente tem os hemocentros hoje, isso é um grande desafio. Hoje a Política Nacional de Sangue, ela está tentando quebrar essa parte de você fazer uma doação dirigida para uma pessoa. Porque eles estão tentando quebrar isso. Porque eles estão querendo conscientizar a população a se tornar doadores voluntários, de rotina. E não fazer um doador direcionado. Essa política, que provavelmente ela venha a ser publicada, e quando ela for publicada, ela vai gerar, assim, acho que vai ser bem impactante, porque muitas vezes a gente só pensa direcionar a nossa doação. Porque vocês imaginam, você é o negativo, e você vai doar, vai direcionar para sua mãe, aquela sua bolsa O negativa, O negativo, e acontece de uma criança O negativo se agravar e tá numa emergência precisando daquele O negativo. E eu tô indo numa bolsa O negativo para uma cirurgia eletiva. E aí, eu vou decidir quem vai morrer? Então, assim, a gente não pode direcionar a bolsa. A bolsa que tá no Hemocentro é para ser para a população. Mas existe uma entrevista com o médico também, que é uma entrevista bem extensa. Meio cômica, assim, porque... De detalhes, não acho que é cômica, mas muita rápido, gente assim, reclama de ser desconfortável. Por quê? Mas é necessária essa entrevista. A gente trouxe aqui e a gente tem que pensar no seguinte, sempre na segurança transfusional, a segurança de quem vai receber e principalmente a segurança de quem vai doar. A gente falou sobre a hemoglobina, falou sobre os sinais vitais. E quando tiver qualquer alteração, um médico, nesse processo, que ele chama o doador para a sala, que é um ambiente secreto, onde está só o profissional médico, e no caso o doador, e é restrito aquele ambiente, ele faz algumas perguntas e ele analisa aqueles sinais vitais e vê se naquele momento você já está se enquadrando e se aquela doação vai ser benefício para a gente. Por que aquelas perguntas são necessárias? Primeiro a gente segue uma RDC. Essa RDC, ela normatiza o que a gente vai ter, o que o Hemocentro ele tem que preconizar de perguntas. Então aquela ficha ela é preconizada pela essa RDC. Por isso que toda vez que a gente vai, são as mesmas perguntas, e tanto é que às vezes a gente até percebe que eles já têm até decorada e eles começam a perguntar muito rápido. Por que são necessários? Às vezes a gente faz uma tatuagem. A tatuagem, a gente vai doar e a gente não doou hoje. Daqui a 4 meses a gente retorna e nesse meado de 4 meses eu fiz esse procedimento de uma tatuagem. E a tatuagem, pela norma da RDC, ela fala que o doador ele tem que ficar inapto durante 1 ano. Então, nessa entrevista, quando o médico fazer aquela pergunta, ele já vai, naquele momento, já tentar inaptar o doador. Por quê? Ninguém sabe qual foi o equipamento que o profissional fez, se estava estéril, se era seguro aquele ambiente. Por mais que seja o centro do tatuador mais reconhecido, mas ninguém garante que estava realmente seguro. Uma pergunta. No caso, a pessoa fez uma tatuagem e ela quer doar 3 meses depois, que seja o processo de cicatrização. Teria alguma forma dele, fazer um exame para comprovar que ele está apto ou não? Hoje em dia ainda não tem isso. Não, hoje em dia no momento não. Porque existe a janela imunológica. A janela imunológica, o teste, por mais que ele tenha uma sensibilidade, mas a janela imunológica é até 6 meses. A gente tendo contato com o vírus, ele demora de 3 a 6 meses para se manifestar, para ter essa sensibilidade. Então, por isso que a RDC fala de 1 ano. Porque a manifestação do vírus pode demorar esses 6 meses e a sensibilidade não conseguir detectar esse vírus. Por isso que a gente trabalha com essa segurança transfusional. Mesma coisa é uma endoscopia. Fiz uma endoscopia.
eu vou ser inapto durante 1 ano. Aí nesse período, fiz uma doação em janeiro. Só fui em julho fazer uma doação, nesse meado eu fiz a endoscopia, eu vou ser inapto durante 1 ano. Por quê? Porque a endoscopia, o material, ele é usado uma solução para esterilizar, não esterilizar aquele material, só que ele não passa por um procedimento, não é um material descartável, não é um material que é jogado de uso único. Então ele acaba sendo de uso coletivo. Então o que acaba com... Ninguém sabe qual é o micro-organismo que estava ali dentro. E daí chega a hora da injeção. Que é uma demora, né? Porque você sai dessa conversa com o médico, que é uma conversa meio espinhosa, e você vai e fica esperando Ser chamado. quilos até ser chamado. E eu fiquei conversando com ele e falei, nossa, deve estar com muita gente, porque acho que demorou uma meia hora ali a gente esperando. Essa meia hora de espera tem uma razão? Sim, tem. Porque muitas vezes, o que acontece lá dentro da sala de coleta? O servidor, né, no caso, quem está coletando o técnico, ele precisa dar uma assistência. Geralmente, ele fica com 2 doadores. Então, ele precisa, naquele momento, prestar toda a sua assistência. E caso venha acontecer uma intervenção de enfermagem, ele consiga prestar sua assistência humanizada de primeiro atendimento, de primeiro socorro, o mais eficaz e o mais rápido possível. Então, por isso que muitas vezes a gente espera 20 a meia hora lá fora, antes de entrar para fazer a doação de sangue. Isso também é um dos grandes problemas, não só dos hemocentros, tentar organizar essa logística. Porque muitas vezes o que acontece? A gente vai fazer uma doação de sangue, a gente quer tentar agilizar, quer fazer tudo muito rápido, mas a organização não nos permite, porque pronto, lá a gente consegue, eu tô falando assim, para o banco de sangue que eu trabalho, a gente tem em média aproximadamente 10 cadeiras, 10 a 15 cadeiras, eu não sei informar ao certo nesse momento. Então, nesse momento, vai ter 2 pessoas para atender. Não, um profissional para atender 2 pessoas. Vai ter várias pessoas para atender. Mas quando acontece a intervenção, a gente precisa o quê? Que para um profissional e um enfermeiro para prestar assistência e também para um profissional médico. Então, fecha uma triagem médica para, naquele momento, aquele doador ter uma assistência digna. Maneiro. Uma coisa que a gente sentiu muito, assim... Eu sou cliente do SUS. E o que a gente sentia é que a gente estava num ambiente diferente. Não porque os colegas médicos têm, mas aqui, lá no Hemonorte, o atendimento parecia ser bem mais particular ao cidadão. Assim. Você não estava competindo numa espera de urgência. Mas houve essa demora, a gente até se perguntou. E... a coleta foi tão rápida no fim, sabe? Ela durou ali 10 minutos, nem isso, é bem curto. O coleta mesmo é menor, né? Não, a coleta mas é o processo com a bolsa, porque quando a partir do momento, pronto, até a coleta, porque agora a gente precisa entender o círculo do sangue. O círculo do sangue ele começa da recepção, a pré-triagem, como a gente já discutiu até nesse momento. Até a coleta, o doador ele é conhecido pelo seu nome. Só que a partir desse momento ele recebe um código de barra, porque quando ele vai ser processado essa bolsa, porque a gente está falando do sangue total. O sangue total ele vai ser centrifugado, processado, só que quem vai receber essa bolsa vai receber um código de barra, ele não sabe quem doou, só vai saber o sexo da pessoa, se é homem ou se é mulher. Mas não sabe se foi Francisco, se foi Maria, se foi Joana ou se foi Luiz. A bolsa, então a bolsa ela precisa, quem fez a coleta vai homogeneizar as amostras, vai precisar registrar no sistema, vai ter que dar baixa no sistema, informar o tempo de doação, porque o tempo de doação vai dizer se a gente vai conseguir fazer plaqueta ou não. Porque se passar de 15 minutos a doação, a gente não consegue fazer plaqueta. Caramba, então até o tempo... O tempo de doação, a gente não consegue fazer uma hemocomponente. Então, outra coisa, precisa registrar o volume, porque se for o BV, se for uma unidade de baixo volume,
a gente não vai fazer uma bolsa pediátrica, que é para, no caso, vai ser para transfusão pediátrica, para leitos neonatal. Então, perceba que nesse momento a responsabilidade da coleta. Então eles pegam uma bolsa, eles precisam homogeneizar porque ali tem um anticoagulante e ele precisa que toda a bolsa esteja homogeneizada, porque senão vai hemolizar a bolsa. E se o sangue hemolizar, a gente perde aquela doação. E uma doação perdida é uma doação que não vai ter fins. E a gente sabe que uma bolsa salva o quê? 4 vidas. E hemolizar seria o quê, exatamente? A hemolizada é porque as hemácias elas se rompem e o sangue ele vira como se fosse uma água pra gente. Também tem uma coisa interessante que eu achei bem legal, é que além da triagem e tudo, mesmo quando você doa, você ainda tem a oportunidade de falar alguma informação que você não falou na triagem, em off, você colocar numa... Como é que eu posso dizer? Numa caixinha, você colocar o seu nome e colocar alguma informação pessoal sua que você não colocou. Tipo, eu tive uma relação sem proteção, ou então eu, de repente, fiz uso de seringa e não sei se estava legal. E que eu acho que é ótimo, porque aí... Dá uma segunda chance, né? Pra pessoa falar... E que cada um tem um jeito de abordagem, né? Lá no médico é uma coisa bem mais direta. Às vezes intimida, né? A pessoa de falar. Exato. E ali é tipo um socorro, certeza que tá tudo bem? Certeza. Porque muitas vezes a gente tem que pensar no seguinte, às vezes por algum motivo teve a omissão de alguma informação e ali é como vocês colocaram de uma maneira bem madura mesmo. Ali é um socorro mesmo, olha, eu omiti, então aqui, estou omitindo, então tá aqui. Eu não garanto que minha bolsa, não quero que minha bolsa vá para ninguém porque teve uma omissão de alguma informação. E aquela bolsa ela é descartada, porque existe a janela imunológica. Tem pessoas que saem numa balada, rapidinho, saem numa balada, tem uma relação sexual desprotegida, no outro dia sai correndo ao hemocentro para fazer uma doação de sangue, pensando o quê? No resultado da sorologia. Omite a informação ao médico. Aí vamos ter uma relação sexual desprotegida e a gente sabe que não está na testa da pessoa quem é portador do vírus. Aí vamos supor que ele teve relação sexual com uma pessoa que era portadora do HIV, ou hepatite C, ou Chagas, ou sífilis, porque a gente sabe que não é só o HIV que mata. A gente sabe que tem vários outros vírus que também têm a manifestação viral. E vai fazer essa doação. E quando sai o teste sorológico, às vezes não sai positivo, porque assim, ainda está o quê? A gente tem que pensar na parte antígeno e anticorpo. Ainda seus anticorpos ainda está lutando contra aquele antígeno, então a sensibilidade do teste não consegue detectar. A gente ainda está naquele processo de incubação do vírus. Então toda essa questão da triagem, todas essas perguntas que se faz sobre a vida da pessoa é para diminuir ao máximo a chance de passar um sangue contaminado dentro da janela imunológica que os testes não vão detectar que está com doença. Exatamente. Muito maneiro. Assim, maneiro de entender, porque a gente até em vídeo questionou um pouco por que não facilita o processo de doação, já que há uma escassez de sangue. Mas é uma proteção da pessoa que vai receber, que está doente, que está fragilizada e que de repente quer resolver uma situação e vai receber outro problema até pior. E até o próprio lema que eles estão usando aqui, que é tipo, você é um herói doador. Se você, tipo, não tiver essa consciência, você passa de um herói para um vilão. Assim, boa. É verdade, bem colocado mesmo. E assim, hoje, graças a Deus, aqui no estado, a gente somos 0%. A gente conseguiu criar essas barreiras. Mas se a gente for pesquisar em históricos, a gente vai ver que existe pessoas, relato de pessoas que receberam doações, receberam transfusão de sangue e pegaram uma contaminação pelo vírus da hepatite C, pelo vírus da hepatite B, pelo vírus, o HIV, durante uma transfusão sanguínea. Então, é um prejuízo à vida da pessoa. É muito triste, meu Deus. Tá, doei, vou embora, posso fazer o que eu quiser. Não pode. Deixa eu elogiar o lanche. A gente ficou tão feliz, não foi, Mari? Tão feliz. A
A gente comeu o quê? Nescau, Cachorro quente, maravilhoso. suco, bolacha. bolacha. Nossa, era muita comida. É um banquete. O meu tinha na última vez que eu dei era cuscuz com carne moída. Uhum. Eu não gosto, geralmente eu não gosto de uma carne moída em casa, mas aquilo ali tá uma delícia. E suquinho, aquele suquinho de, eu acho que era cajá. Muito gostoso, inclusive. Pois é, podia repetir o suco. Né? Isso é muito legal. É um cuidado, né? A gente vê que lá tem um cuidado com cada parte do processo. Até porque doar sangue é uma coisa séria, né? Se a pessoa sai dali e não se alimenta, ela tem uma queda de pressão, tem N. Exatamente. Tanto é que, assim, o Hemocentro, ele sempre aconselha que quando, geralmente, é doador de primeira vez, eles falam. Sim, outra coisa, sobre a demora também. Não sei se aconteceu com vocês, a gente manda guardar também durante até 10 a 15 minutos deitado na cadeira de doação. Por quê? Porque é aos 10 a 15 minutos que a pessoa possa apresentar uma reação vagal, uma queda de pressão e desmaiar, e causar um trauma. Sim, é verdade. Então, por isso que também tem esse tempo de espera lá fora. E outra coisa, a alimentação, a gente precisa nutrir porque a pessoa perdeu o volume. Se a pessoa perdeu o volume, a pessoa precisa o quê? Nutrir o corpo para que a pessoa consiga tentar se restabelecer. Tanto que na hora que eu fui lanchar, não sei, a mulher que tava servindo lá, ela olhou assim pra mim, você tá pálido. Ela foi, tipo, saiu lá, me apoiou assim, só que, tipo, pra mim eu tava tranquilo, mas ela me mandou sentar lá no cadeirão que tem na parte do lanche, e disse, não, fiquei 10 minutos, daqui a pouco você lancha. Aí eu fiquei esperando lá, tipo, justamente esse negócio do cuidado, né? Às vezes quando eles percebem, coisa que você não tá vendo, às vezes, você tá, tipo, tranquilo, eles vão lá e te socorrem, assim, né? Mas daí aumenta a fome, né? Aí o lanche fica mais gostoso. E outra coisa que você perguntou, após a doação, tem os cuidados. Eu não posso sair de uma doação e malhar. Porque a gente tem que imaginar o que? A gente perdeu o volume. Perdemos o quê? 450 ml de sangue. Então a gente precisa o certo, por isso que tem o atestado médico. É se manter em repouso, se hidratar com água, suco, tentar se manter. É como se eu estivesse num tratamento agora. Durante 24 horas, um repousozinho, uma dieta leve, equilibrada. Por quê? Porque nesse momento o nosso organismo ele está começando a se adaptar à perda de volume. E Sidney, depois que a gente faz o exame e tal, mesmo que não dê nenhuma alteração no nosso exame, a gente pode pegar o resultado do exame de sangue, né? Tem um resultado que a gente pode... Sim, pode sim. Com 15 dias, aproximadamente, fica pronto. Qualquer instituição, tanto o Hemovida como o Hemonorte, eles disponibilizam para o doador os exames, tanto sorológico como também classificação ABO-RH. Então você tem o retrato, no caso a lauda, de todos os seus exames sorológicos. E também sua classificação sanguínea. Legal. Então toda vez que a gente doa sangue, a gente pode renovar esses exames. Que legal. Ótimo. Então é isso, né? Acho que o processo a gente falou. Daí vocês comentem se ficou bom, se ficou bem explicado. E se tiverem dúvidas, comentem. Comentem que a gente pede socorro pro Sidney, não tem problema. Até a próxima, gente. Tchau!